Olá, você já viu pessoas que se envolvem constantemente em brigas ou em relacionamentos abusivos ou até uso excessivo de álcool e drogas? Sabia que as pessoas podem estar buscando por punição? Meu nome é Leon, sou psicanalista e você está no canal Psi Diferente. A busca por punição pode ser vista como uma manifestação de conflitos e angústias internas. É uma forma de lidar com emoções negativas, como a culpa. Uma maneira de aliviar a dor causada por essa sensação de culpa. Então a pessoa acredita que ela fez algo no qual ela seja culpada e em virtude dessa culpa ela mereça por punição. Então ela passa a se envolver em comportamentos autodestrutivos para conseguir essa punição que ela acredita que ela mereça. Então esses comportamentos destrutivos podem ser se envolver em brigas constantes, briga em bar, briga no trabalho, briga na rua, briga com a namorada ou com o namorado, é aquela pessoa que está sempre guerreando, né? Outro exemplo são se envolver em relacionamentos abusivos. A pessoa vai namorar com alguém que está sempre humilhando ela, está sempre gritando, xingando, colocando ela para baixo, mas quando ela está nesse relacionamento abusivo, ela consegue aquela punição que ela acredita merecer. Um outro exemplo é a pessoa que se envolve, que faz uso abusivo de álcool ou de drogas. E esse uso abusivo de álcool ou de drogas atrapalha na rotina do dia a dia dela. Trabalho, o ambiente familiar, amigos. Então ela vai ficando isolada, perde trabalho, vai recebendo punições da sociedade, né? Então ela está em busca dessa punição por algo que ela acredita que tenha feito de errado. Outro exemplo também de busca por punição são pessoas que se envolvem em comportamentos impulsivos, como gastar dinheiro de forma impulsiva, de forma inadequada. A pessoa vai colecionando uma série de dívidas que ela não consegue pagar, o cobrador está batendo na porta, as pessoas estão ligando, cobrando, então a pessoa acaba não tendo paz em função dessas dívidas. Então essa também é uma forma de estar buscando por punição. E um outro exemplo são as pessoas que se envolvem em comportamento sexual de risco. Aquela pessoa que sai e se envolve num comportamento sexual, né, com um desconhecido, sem usar preservativo, sem se prevenir, correndo o risco de pegar uma doença venérea ou de ter uma gravidez indesejada. Então isso também pode ser um indício, um comportamento de alguém que está buscando por punição. E por que as pessoas buscam por punição? Bom, por causa de algum acontecimento lá da infância que elas acreditam que elas erraram. Erraram, foram culpadas e que mereçam punição em virtude desse comportamento, desse acontecimento, né? E nem sempre a pessoa realmente errou, nem sempre ela realmente merece a punição, mas lá no seu psiquismo ela interpreta que ela errou, que ela é culpada e que ela mereça punição. Eu vou dar aqui quatro exemplos de experiências que podem fazer com que a pessoa entre nessa busca por punição. O primeiro são de pessoas que sofreram abuso sexual lá na infância. Tem um estudo científico chamado Destino dos Afetos no Rorschach, de mulheres vítimas de incesto. Esse estudo científico está disponível no site da Cielo Brasil. Se você digitar o nome desse estudo científico no Google, já vai aparecer o link para ele. E lá percebeu-se que mulheres que foram vítimas de abuso lá na infância, abuso pelos pais, elas desenvolvem o pensamento de que elas são culpadas de alguma forma por terem sido abusadas. E esse tipo de pensamento ele tem uma função, que é a função de aliviar os sentimentos negativos em relação aos pais. Por quê? Porque os pais eles têm a função de protegerem, de proverem o ambiente familiar. Então, se a criança, a menina, tem sentimentos negativos em relação a esse pai, isso vai fazer ela afastar desse ambiente de proteção. Ela vai se sentir mais desprotegida ainda. Então, a criança desenvolve esse tipo de pensamento para não visualizar a figura paterna como alguém ameaçador.
pois dessa forma ela não vai se sentir totalmente desprotegida. E a partir do momento que ela pensa, que ela acredita que ela errou, que ela teve culpa por ter sido abusada, se ela teve culpa, ela merece punição. Então ela passa a buscar por punição. Então na fase adulta, essa pessoa pode se envolver em relacionamentos abusivos, pode se envolver em comportamentos de risco. Por quê? Porque ela está buscando por punição. Uma segunda experiência são de crianças que passaram por negligência ou rejeição lá na infância. Crianças que sentiram que foram negligenciadas ou que se sentiram rejeitadas pelos pais, elas vão desenvolver o pensamento de que se o meu pai me rejeitou, é porque tem algo errado comigo. Se o meu pai me negligenciou, é porque tem algo errado comigo. Eles não gostam de mim, eu não sou suficiente. Se tem algo errado comigo, ou se eu fiz algo errado, sou culpado. Se sou culpado, mereço punição. Então, isso faz com que a pessoa viva na fase adulta buscando por punição para aliviar esse sentimento de que ela errou ou de que tem algo errado com ela. Um terceiro exemplo de experiência que pode levar a pessoa a buscar por punição são de pessoas que sofreram bullying lá na infância. O raciocínio é muito parecido com o de cima, só que o de cima, das pessoas se sentiram negligenciadas ou não se sentiram amadas, sentiram a rejeição, isso foi em relação aos pais. Agora aqui no bullying, em relação a amigos, a colegas ou algum ambiente que a criança frequentava e não era aceita. Então, se eu não sou aceita dentro desse ambiente, é porque tem algo errado comigo. Ou eu fiz algo errado, ou eu sou inadequada, ou eu não sou suficiente. Então, se tem algo errado comigo, eu sou insuficiente, eu mereço punição. E isso é muito interessante, porque realmente na clínica, quando atendemos crianças que sofreram bullying, elas têm esse pensamento: mas o que tem de errado comigo? O que eu fiz? Por que eles não gostam de mim? Eu sou uma pessoa má? Então elas têm esse pensamento de que existe algo errado com elas e por isso que elas vieram a sofrer o bullying. E uma quarta experiência são de crianças que sofreram expectativas irreais dos pais. Aqueles pais colocavam pressão demais, pressão excessiva nos filhos, buscavam que os filhos fossem sempre perfeitos, não errassem. Então essas crianças, elas estavam sempre atentas, sempre preocupadas, sempre com medo de errar. Por quê? Porque quando elas erravam, elas decepcionavam os pais. Então sempre que elas erravam, elas mereciam ser punidas. Esse é o pensamento que elas têm. E na fase adulta, elas continuam cultivando esse tipo de pensamento. São aquelas pessoas perfeccionistas, que acreditam que para serem amadas, serem aceitas pelo outro, elas nunca vão poder errar. Então, em geral, essas experiências traumáticas ou difíceis da infância podem fazer com que as crianças internalizem o sentimento de inadequação, de culpa, que pode ser muito difícil de superar. A terapia é uma maneira eficaz de trabalhar essas questões, de ajudar a pessoa a encontrar maneiras mais saudáveis de lidar com as emoções e com esses conflitos internos, podendo ter uma vida mais leve e produtiva na fase adulta e nas suas relações interpessoais. Bom, peço a você que dê o seu like, deixe um comentário e ajude a gente a compartilhar esse vídeo para que ele possa chegar a pessoas que estejam precisando desse tipo de conteúdo. Um forte abraço, fiquem com Deus.